edição número 24 do Na Cornetagem no ar, e nós vamos direto aos gols da partida. Noroeste 2, Comercial 3. Aí estes foram os gols da partida, Noroeste 2, Comercial 3. O que temos a falar sobre o jogo, Rafael Antônio? Muita coisa, né? Estamos aqui para isso. Eu, Fábio Toledo, Lucas Guanais, você, vamos falar muito do jogo. Bom, primeiro, eu não achei a atuação do Noroeste desastrosa, não. Gostei da equipe na medida do possível. É bom a gente lembrar que são 6 meses de parada. Aí você vai me perguntar, também o Comercial ficou 6 meses parado. Também ficou. Mas o Noroeste teve desfalques importantes, né? O Yamada não jogou, o França não jogou. São jogadores que vão agregar muito ao meio-campo do Sport Clube Noroeste. E mesmo sem esses dois jogadores, o Noroeste conseguiu, na minha visão, levar bem a partida até o segundo tempo. Até as alterações no segundo tempo, né? Porque gostei do Renan na primeira etapa, foi muito bem no jogo, principalmente pela lateral esquerda. Não gostei tanto do Matheus Blade, o Matheus Blade não voltou bem. O Pablo, goleiro, para mim também deu umas titubeadas, mas tem crédito. Acho que não estamos aqui para ficar crucificando e culpando ninguém pela derrota. Eu vejo mérito também no Comercial. Acho que o Comercial, não ao longo dos 90 minutos, mas as alterações que o Fael Júnior fez foram muito mais benéficas ao Comercial do que as alterações que o Luiz fez no Noroeste. Agora, é bom lembrar que o Luiz não tinha nenhum meio-campista para trocar, basicamente. O Fael tinha mais opções. Então, o técnico do Comercial usou melhor a nova regra, que são as 5 alterações. Então, o Comercial foi mais feliz. Eu acho que a gente tem que também dar mérito ao adversário. O Noroeste não foi mal, o Comercial foi melhor na fase final do jogo, quando promoveu as alterações e conseguiu uma bela vitória por 3-2. São dois times que vão estar entre os 8, vão estar na fase final e são candidatos ao acesso. Tanto o Noroeste, que perdeu o jogo, como o Comercial, que conquistou 3 pontos importantíssimos aqui no Alfredo de Castilho. Eu vou deixar os demais colegas falarem, depois eu quero falar um pouco sobre a Federação Paulista de Futebol e os critérios de trabalho nessa Série A3 do Campeonato Paulista.
foi um jogo que, além de tudo que o Rafa falou, contou com o imponderável também, né? Porque os 2 primeiros gols do Comercial e os gols de empate do Noroeste foram uns gols desastrosos, né? Foram gols que não acontecem geralmente e aconteceram 3 em uma mesma partida, né? Então teve todo esse componente também. Será que o Comercial iria conseguir segurar, fazer um resultado legal se o zagueiro do Noroeste não tivesse feito aquela atrapalhada com o goleiro no primeiro gol do Comercial, que eles acabaram de ver? Nunca saberemos. Mas eu achei também um jogo guardado as devidas proporções, né? Um jogo muito bom. A gente tem que lembrar também, já falávamos aqui em edições anteriores, o Comercial seria o desafio mais complicado do Noroeste, pelo menos nesses 4 jogos restantes de primeira fase da Série A3. Então eu achei dentro dos conformes, assim. Obviamente ninguém quer perder, foi uma derrota que o Noroeste poderia ter evitado, até poderia, principalmente pelos erros individuais nos momentos dos gols. Mas eu achei também que tá beleza, por todo o tempo parado, pelos desfalques que o time tinha, por ainda ter uma possibilidade, um potencial de melhora muito grande, tanto pelo ritmo de jogo, quanto pelos nomes que ainda vão jogar nas próximas partidas. E também acho que não cabe desespero, não. Foi uma derrota, acontece, e tivemos bons pontos nessa partida, sim. Sim, teve vários fatores, né, a ser analisado nessa derrota. Acho que é uma balela, né, falar que perdeu na hora certa, mas de fato é um momento para o Noroeste também ter um conhecimento aí de como do que vai encarar, né, na Série A3, principalmente no mata-mata. Isso aí foi um jogo com cara de mata-mata já, né, com o Comercial, que tem um time que vai brigar pelo acesso assim como o Noroeste, né, e essa formação do Noroeste, né, mesmo mantendo 20 atletas do elenco, teve novidades, né? Principalmente na formação ali no ataque, com um trio ofensivo ali completamente diferente do que vinha atuando há 6 meses atrás, né? Quando tinha Pedro, quando tinha Fabrício e Yamada. No último sábado foi com o Diego Souza, Richarlison e o Fidel Rocha. O Fidel Rocha ainda estreante, né, no Noroeste. Então, e além de, claro, né, da defesa, né, que embora a defesa tenha sido a mesma, né, e se manteve segura, vamos dizer assim, por 3/4 do jogo, pelo menos em questão de chute a gol, assim, o Comercial não deu tanto perigo, não causou tanto perigo assim, né? Mas essa mudança do ataque acho que deu um pouco de dificuldades, né? Principalmente do trio aí, acho que a falta do Yamada a falta do Yamada e a presença do Diego Souza na substituição ali, que o Yamada ele tem mais a característica necessária para essa posição que o Diego Souza fez. O Diego Souza não é tanto assim de ser um jogador que carrega a bola, que joga em velocidade, que chega dentro da área para finalizar, né, um meia de presença de área. Então, isso fez falta, principalmente como jogaram os 2 atacantes do Noroeste, né, o Fidel e o Richarlison mais abertos. Fidel com boas jogadas pelo lado esquerdo, ali em velocidade, jogador que mostrou que tem boa passada ali na corrida, a perna longa dele ali conseguiu ganhar dos laterais, e tanto ele quanto o Richarlison conseguiram bons espaços, né, pelos lados. Conseguiram fazer jogadas ali para conclusão, e acho que isso faltou também, né? Botar a bola na rede ali, o Igor Pimenta não conseguiu fazer a oportunidade que teve, o Leleco também teve uma chance clara, não conseguiu fazer, e aí a gente vê que os 2 gols do Noroeste foram do zagueiro, né? Inclusive vice-artilheiro da Série A3, o Guilherme Teixeira. O Noroeste criou, mas ele não causou grandes perigos que poderia ter causado, poderia ter sido mais fatal frente à baliza lá do Comercial. Mas isso tudo, né, ganhou atenção, né, essa falta de gols, acho que ganhou atenção pelo azar que aconteceu no primeiro gol. Claro que tem uma questão de comunicação entre o Matheus Blade e o Pablo. Teve também reclamação de que o Blade teria sido empurrado, coisa que eu não vi ali pelo jogador do Fábio, Pode dizer. Fábio, em cima disso, até daqui a pouco vai colocar a coletiva aí do Luiz Carlos Martins. Coletiva não, né? A entrevista que ele deu em tempos de pandemia.
uma reclamação de falta. Eu vi várias vezes o lance agora, para mim foi uma lambança do... Todo respeito a opinião do Luiz, dos jogadores do Noroeste, mas para mim foi uma atrapalhada do Matheus Blade com o goleiro. Não houve nada. Não houve absolutamente nada. Gol legal do Comercial. O jogador do Comercial já estava no chão lá, na hora do lance. Nem tinha como ele empurrar, né? Mas teve essa reclamação. Eu vi também um pouco de falha do Pablo também, com relação à proteção da bola, né? Não é um goleiro assim, vai trombar e vai aceitar a bola aí na direção ao seu gol. Você tem que proteger a bola, primeira coisa, né? Por conta de possíveis trombadas, de possíveis problemas que podem acontecer, né? Ainda assim foi um lance, né, de infortúnio. A gente não vai ver toda vez isso aí, né? A gente não vai ver toda vez essas lances de trombada. E que foi um lance que deu muita confiança para o Comercial e o Noroeste ficou meio grogue, né? O próprio Luiz Carlos Martins falou, né, na coletiva, um pequeno detalhe, né, que ele falou que depois do primeiro gol a gente esperou, né, e esse esperar meio que mostrou como o Noroeste estava um pouco grogue ali e o Comercial com mais confiança foi para cima e aproveitou o momento para virar. Aí, né, as coisas tinham saído fora dos planos, né? O Noroeste até fez o gol do empate, mas o nível de confiança que o Comercial estava quando teve os 2-2 já era outro em comparação quando estava 1-0, né? Então o time estava mais disposto a sair, né, a ir para frente, a atacar e também renovado, né, com os nomes do banco que entraram. O Noroeste não tinha essas opções, né, de meio campo e isso fez a diferença também, né? O Comercial com o elenco mais completo, acho que só tinha um jogador de desfalque, e isso permitiu que o Fael Júnior tivesse opções no banco para mudar o jogo, né? Não só o Varley, que fez 2 gols, né? Mas, por exemplo, o Pedro Henrique, que entrou no lance do primeiro gol, foi o cruzamento do Pedro Henrique, que foi em direção ao Pablo. Teve o Bino Paraíba, que foi o cara que apareceu nos 2 lances, né, do primeiro gol, que estava sendo marcado pelo Blade, e depois na jogada que ele fez pela esquerda ali, passando pelo Blade, ele conseguiu a finalização, o Pablo espalmou e teve o rebote para o Varley. Então, foram jogadores que entraram no decorrer do jogo e que tiveram boa participação na vitória do Comercial. O Luiz não tinha tanta opção assim, né, para manter, pelo menos para manter ali o esquema do jogo. Teve que, quando mudar, colocar 3 atacantes, né, abrir um pouco, tirou um homem de meio campo, e isso, né, no decorrer da partida pode ser complicado, né? Então, por tudo isso, né, pelas limitações que o Noroeste tinha, foi uma boa estreia, né? O time poderia, claro, ter vencido, mas o Noroeste tem condições de crescer, né? Tem essa entrada aí do França, do Yamada. Imagina como vai ser, né, esse time com esses 3 jogadores que estão fora, né, que vão entrar no time. O França, por exemplo, como segundo volante no lugar do Maranhão. O Maranhão jogou mal, o Maranhão subiu do jogo. Não teve tanta presença de ataque como deveria ter, finalizando, chutando de fora da área, por exemplo. O John Egito, por exemplo, entrando no segundo tempo, né, já era um nome importante para o segundo tempo, agora vai ser um cara importante nessa retomada, né, com mais necessidade de jogadores no banco, Yamada também, o próprio Pedro. Então, o Noroeste tem muito a crescer, acho que esse é um ponto positivo, mas a gente vai ter que ver no decorrer das partidas aí, das próximas rodadas. Vocês acham que os desfalques, o que foi mais significativo na partida? Os desfalques que o Noroeste teve, limitando as opções do Luiz Carlos Martins nas substituições, ou o técnico, o Fael, né, o técnico do Comercial, o Fael, que conseguiu fazer o seu time render melhor com as substituições que ele fez? Porque foi depois das substituições que a maioria dos gols aconteceram, né? Na minha visão, o Comercial ganhou o jogo em 2 aspectos. No abalo emocional do Noroeste depois da atrapalhada do gol de empate do Comercial e nas alterações do Fael. Ele colocou o Varley, que foi decisivo no jogo. Ponto.
né? Não adianta a gente ficar aqui falando, o Noroeste, isso, aquilo. Méritos para o comercial. A gente tem que parar um pouco desse negócio de só achar defeito na nossa equipe e esquecer a virtude do adversário. Outro dia o Independente Del Valle ganhou de 5 do Flamengo, todo mundo caiu matando o Flamengo. Tem que enxergar o mérito do Del Valle, né? Tem que enxergar o mérito de quem ganha o jogo. E o comercial teve mérito, mereceu a virada por conta das alterações do treinador. Ele tinha mais opções do banco, mereceu o resultado. Só para finalizar da minha parte em relação ao jogo, gostei da estreia do Fidel. Achei um jogador, todo mundo chama de Alain, mas ele quer que chama de Fidel. Então vamos de Fidel, né? O importante é o que ele joga, não é o nome, se é Alain, se é Fidel, se é sei lá o quê. O importante é que ele entrou bem, é um jogador que tem uma característica interessante. O Fábio até colocou na transmissão do sábado, ele tem um jeitão meio desengonçado, mas ele sabe trabalhar com a bola. Então acho que é um jogador bem trabalhado pelo Luiz, vai dar muitas alegrias ao torcedor noroestino. Acho que tem essa questão mesmo, né, do comercial ter feito as trocas. O comercial fez, né, o que ele tinha condições ali, ele tinha mais condições de fazer, o Júnior fez bem, né, fazendo essas trocas. O Cortez, por exemplo, entrou no segundo tempo, né, um lateral que conhece a divisão, entrou bem ali, importante para segurar o ataque do Noroeste, principalmente depois do terceiro gol. Então, o comercial tem mais mérito, sim, né? É um time que já vinha bem antes da paralisação e está conseguindo se manter. Teve ali, né, em comparação com o Noroeste, ele fez os jogos treinos ali, já conhecia um pouco melhor ali como que ia voltar. Então, todos os méritos também para o comercial, que está perto de se classificar, né? Comercial e São Bernardo nas melhores situações aí para se juntar ao Noroeste. Podemos ir para a entrevista do Luiz Carlos Martins? Realmente no início do jogo nós tivemos uma dificuldade, porque nós estávamos muito ansiosos, eu tinha essa preocupação, mesmo porque não vamos falar muito tempo que deixou de jogar, porque todo mundo ficou dessa forma. Mas na realidade nós não fizemos nenhum jogo treino e nós sabíamos, eu sabia, que a gente ia ter alguma dificuldade, principalmente no início. O comercial tocou bem a bola, um toque de bola às vezes sem querer agredir nós, mas nós ficamos um pouquinho tensos em roubar essa bola o mais rápido possível, então nós tínhamos que diminuir o espaço. Depois dos 20 minutos acertamos no vestiário, voltamos bem, dentro daquilo que nós pretendíamos, estava 1-0, o pessoal sentiu um pouquinho o ritmo de jogo, tentei dar 2 velocidades por fora, para a gente ampliar, mas infelizmente nós tomamos 2 gols que o nosso time não costuma tomar. É aceitável? E ao mesmo tempo não é, mesmo porque o tempo que nós ficamos parados. Eu acho que o primeiro gol, não gosto de justificar, eu acho que foi falta no Blazer, né? Acho que foi empurrado. E a partir do momento que tomou o gol, quis esperar um pouquinho, mas depois firmou novamente. Nós tivemos boas oportunidades e continuar dessa forma, dessa maneira. Tem muita coisa pela frente. Ainda bem que nós podemos perder nessa hora, ninguém gosta de perder, muito menos eu como treinador. Mas vamos trabalhar em cima disso que nós queremos. Eu gostei do time. Depois dos 15 minutos eu gostei do time. A tendência é crescer, a tendência é a gente acertar os detalhinhos, porque nós tomamos 2 gols, principalmente 2 gols que nós tomamos, nós não costumamos tomar. É isso aí. O que vocês acharam das declarações do Luiz Carlos Martins? Rapidinho, né? Porque nós temos outros assuntos para falar. Eu só não concordei com ele em relação à falta na hora do gol. O resto está de bom tamanho, é mais ou menos o que a gente enxergou também no jogo. Mas para quem não quer falar de arbitragem, ele falou bastante, né? Em toda a resposta ele encaixou a falta. Geralmente é assim, né? Quando o cara, eu não quero falar muito não, mas, né, solta dele. É isso aí. Só lembrando que o Alain, que ele falou na entrevista, é o Fidel. Ele chama o Fidel de Alain. Precisa definir isso, que vai ser Alain, vai ser Fidel, fica uma zona isso aí, né? Acho que, se o menino quer ser chamado de Fidel, que o Luiz chama ele de Fidel, mas parece que lá dentro do Noroeste todo mundo chama o Fidel de Alain. Então é mais fácil o Fidel falar, vamos de Alain. Exatamente. Dá tempo de falar aí, Rafa, da federação, né?
Rapidinho. Não, eu só acho que a Federação Paulista tem que ter um critério, né? Porque, com todo respeito, no último sábado, tinha um monte de colega lá que estava trabalhando sem credencial da CEISP ou da CESP. Então, ou é rigoroso com todo mundo, né? E só coloca quem é credenciado da CEISP e da CESP, ou então permite que todo mundo trabalhe. Ficar essa coisa assim, o fulano de tal, esse eu não quero credenciar. O ciclano de tal, eu não quero credenciar. Esse aqui é meu amigo, eu vou credenciar. Esse aqui é parceiro, eu vou credenciar. Então, a Federação Paulista precisa ter um critério, né? Vamos definir quantas pessoas por veículo de comunicação vão poder ser credenciadas. Tanto, né? Independente se ter a CEISP, a CESP, porque, sabe, é complicado isso aí, né? Teve gente que não tinha feito nenhum jogo do Noroeste, estava credenciado sábado lá. E tem gente que fez o Noroeste o campeonato todo antes da pandemia e não pôde ser credenciado. Então, fica aqui meu protesto à Federação Paulista de Futebol, que adote um critério justo para que todo mundo possa trabalhar. Algo mais a comentar, Fábio, Lucas? Não, o que a gente já tinha para dizer está no nosso comunicado no Facebook lá. Tem um textão de Facebook para ler. E não, infelizmente, a gente passam os anos e a gente continua vendo esse tipo de situação com a Federação Paulista. Nós mesmos, do Jornada Esportiva, já tivemos problemas com a Federação Paulista de ter o nosso acesso ao campo, né, no jogo barrado, né? A gente também já foi barrado e naquela época a gente teve que recorrer, né, aos meios que a gente tinha para poder fazer o trabalho, mas a gente sabe como isso é complicado. Eu acho que por parte da federação é necessário verificar em cada praça, né, em cada cidade, no caso aqui Bauru, então em outra cidade que tenha time participando dos seus campeonatos, verifica quais são os meios de comunicação da cidade, os meios de comunicação local que estão sempre ali, que cobrem, fazem o dia a dia, que estão sempre participando, né, do que acontece com o time da cidade, com o futebol em si. São tais. Então, eu acho que deve-se ter um carinho maior, sim, com a imprensa local, porque Campeonato Paulista da Série A2 e Série A3, o que dá visibilidade ao campeonato é a mídia local. A grande mídia não dá atenção para o campeonato da Série A3 ou da Série A2. Nada contra os colegas que foram credenciados, não é isso. Eu só acho que se eles foram credenciados sem ter credencial da CEISP ou da CESP, os outros também deveriam ter sido credenciados. É só isso. Eu acho que todo mundo tem direito de trabalhar, todo mundo é responsável, sabe? É um rigor exagerado. É outra coisa, ter que narrar de máscara é horrível. Eu acho isso desnecessário. Todo mundo ali teve distanciamento. Todo mundo tem cuidado e atenção à higienização. Terminado o jogo, todo mundo vai levar o microfone embora, vai higienizar, né? Até porque todo mundo está arriscado aqui de contrair a Covid. A federação é muito rigorosa em determinadas coisas, e em outras ela peca, mas peca descaradamente. Parece que teve rolo também aí, que teve veículo que botou imagem do jogo em Facebook. É outra coisa que a federação precisa resolver, né? Ou ela permite todo mundo colocar a transmissão com imagem do jogo, ou não permite ninguém. Só a TV Federação pode. O que não pode é ela permitir que veículo A ou B, por estarem parceiros do veículo tal, coloquem a imagem e não permita que os outros façam o mesmo. Então tem que ter critério de igualdade para todo mundo, né? É o que é justo. Até porque ninguém está pagando porcaria nenhuma por esse campeonato. Nem o veículo A, nem o veículo B, nem o veículo C. Então, vai permitir imagem que se permita para todos os veículos, né? Que o Jornada Esportiva possa fazer, que a Jovem Pan possa fazer, que o Jornal da Cidade possa fazer, que 94, que a CDBan, que a 87 de Agudos possa fazer. Todo mundo coloca a imagem do jogo. Agora, privilegiar um em detrimento dos outros,
isso está errado. Até para complementar o que você falou, Cris, da Federação Paulista, que ela poderia conhecer mais, os veículos e tudo mais, elas nem precisam fazer tanto esforço. Os clubes já sabem, né? Quem é que está cobrindo, quem é que está nessa cobertura, hein? E é por isso, inclusive, que os clubes que organizam, geralmente, né, o credenciamento, então, mexeram numa coisa que já estava dando certo. Eu acho que essa é a principal questão. O assunto agora é o vôlei, e o Campeonato Paulista começa essa semana, ou não? Oficialmente não tem nada ainda, mas pode anotar na sua agenda aí, você fã, torcedor do voleibol, quarta-feira, 7h. Não sei se vai ter TV, se não vai ter TV. Eu sei que o Jornada e o Locomotiva vão estar lá, 7h, para SESI Vôlei Bauru e Pinheiros. A abertura aí do Campeonato Paulista, pelo menos para as duas equipes. E é o único jogo em Bauru, porque os outros 4 a equipe do SESI fará fora dos seus domínios. Por quê? O SESI Vôlei Bauru ainda teria direito a mais 2 mandos. Mas como vai ter que viajar para a Grande São Paulo para fazer 2 jogos, o que optou a diretoria? Para evitar deslocamento para lá, deslocamento para cá, vai ficar 15 dias direto na Grande São Paulo. Então, joga essa partida da quarta aqui em Bauru, depois já viaja para a Grande São Paulo e vai mandar os jogos no SESI da Vila Leopoldina. Então, são 2 partidas, me parece que é Barueri e Valinhos, algo assim, que tem o mando a equipe do SESI Vôlei Bauru, vai jogar na Vila Leopoldina em São Paulo, e o único jogo em Bauru, como também não tem público, eu acho que está até correta a diretoria, não vai ter público mesmo, então até por uma questão de logística, custo e evitar contaminação de atletas, já fica lá 15 dias na Grande São Paulo. O campeonato é 6 times, é isso? Isso, 5 rodadas, depois semifinal e final. É torneio, né? É aquela história, né? A gente às vezes critica, o Rafa acabou de criticar a FPF, a gente critica também CBV, FPB, CBB, todas as siglas das federações. A Federação Paulista de Vôlei, a FPV, é até difícil criticar, porque é difícil criticar uma coisa que não existe. Isso não existe. Não faz nada, não se pronuncia. Cara, o campeonato vai começar depois de amanhã. Depois de amanhã não tem uma nota, não tem um site parado, não tem nada, tem nada. E é interessante que no site da Federação Paulista tem uma matéria que veio da assessoria do Osasco, né, informando os jogos do Osasco, né, mas a federação mesmo ela não informa absolutamente nada. Né? Você tem ali só ali na parte das competições, está o Paulista de 2019, as equipes que participam do Paulista de 2019. Tem nem tabela de Paulista 2019, ainda mais 2020, né? Então, vou tratar o Campeonato Paulista de vôlei assim como a Federação Paulista trata, né, a competição. Totalmente desorganizado, né? Cada vez menos valor. Pré-temporada. Para o SESI Vôlei Bauru vai ser pré-temporada, para o Osasco, para todas as equipes aí. Então, é o novo torneio da Flórida, né, para o voleibol. Mas, aliás, o Osasco mudou as regras do jogo. Pré-temporada. E eu vou aproveitar também. Como é que é, Lucas? Não, eu vou até aproveitar hoje já para falar, porque o Bauru Basquete, o Vôlei Bauru tem uma boa chance de vencer esse campeonato paulista. Então, também já vou falar aqui. Se ganhar também, não é motivo de comemoração. Se perder, não é motivo para ficar triste. Me cobrem depois, mas não tem o que se avaliar desse torneio. É um bando de amistosos de pré-temporada esperando a Superliga chegar. A Interligas é melhor, mais organizado, com tabela, com um time de fora, com tudo definido antes. Interligas tem muito mais valor. Na verdade, infelizmente, a incompetência de quem dirige esvazia os campeonatos estaduais, que aqui no estado de São Paulo tem muito valor por conta da quantidade de equipes e rivalidade. É algo que a gente constata no futebol, constata no voleibol, constata no basquetebol, o enfraquecimento dos nossos estaduais por conta da incompetência dos nossos dirigentes, que se reúnem para mudar o regulamento de campeonato a uma semana do início. Sabe, é uma situação muito complicada. Rasgaram o estatuto do torcedor e pior, né? Eu acho que eles não querem nem que a imprensa acompanhe a competição, porque
há 48 horas do início ainda não tem uma tabela oficial divulgada, é profundamente lamentável. O que vai servir, meus amigos, é como vocês disseram, preparação para a Superliga. Aliás, vai ter um torneio antes da Superliga aí, o tal do Super 8, parece que vão fazer em Saquarema, coisa que o valha, né? Vai ter também esse torneio antes da Superliga para preencher a grade do Sport TV. Na verdade, as modalidades hoje funcionam como step para a televisão. A televisão precisa preencher a grade, então eles inventam campeonato, inventam fórmula de disputa, e, na verdade, o Paulista de Vôlei nada mais será do que tapa-buraco do Sport TV, que já está enjoado de passar reprise de Superliga, de Grand Prix, de Liga Mundial, de outras competições aí de vôlei. A cota acabou na pandemia, né? Então vai servir para tapar o buraco da grade com outro jogo ao vivo. É lamentável que quem dirige a modalidade no estado de São Paulo se sujeite a esse tipo de situação. Não só o estado de São Paulo, né? Eu já vi quase todo o Grand Prix de vôlei de 2004, que foi preparatório para as Olimpíadas de Atenas. Todo jogo passa depois da transmissão da NBA. Fiquem de olho. Mas falando sério, eu já vou até puxar minha cornetagem agora para esse assunto, para a gente não desvirtuar e ficar tudo no mesmo tópico. É uma zona, tá? É complicado, a federação, os dirigentes fazem um trabalho péssimo, os clubes também não se ajudam nem um pouco nesse sentido, então sobra quem cobrar? Nós, a imprensa, estamos fazendo nossa parte. E os atletas? Pois bem, existe uma comissão brasileira, uma comissão de atletas da CBV, né, que poderia muito bem lutar por esse tipo de problema, cobrar os dirigentes e os clubes para que essa situação seja corrigida, para que a modalidade melhore, para que tudo melhore, né, desde as categorias de base até o profissional, torneios regionais, torneios nacionais e tudo mais. Pois bem, essa categoria está no mais completo silêncio desse descaso do maior campeonato estadual do Brasil. Quer dizer, o potencial maior campeonato estadual do Brasil, né? Porque na prática é um amontoado de jogo ali. Em compensação, a comissão está muito ocupada em fazer nota de repúdio para Carol Solberg. Quem é Carol Solberg, se você não sabe? Ela é uma atleta de vôlei de praia que ficou em terceiro lugar no circuito, na etapa que aconteceu no último final de semana, transmitida pelo Sport TV. E ao final da partida, nas entrevistas ali, ela mandou um fora Bolsonaro. Ela pegou o microfone só para isso, porque quem deu a entrevista foi a dupla dela, que eu esqueci o nome agora. E eu não vou nem. A comissão de atletas fez uma nota de repúdio falando que não é lugar para isso, que foi um ato totalmente destemperado, que denigre a imagem do torneio, papapá. A mesma comissão de atletas que 2 anos atrás, após uma partida da Liga de Nações de Vôlei, ou ainda era a Liga Mundial, não lembro, mas que agora é a Liga de Nações de Vôlei, o torneio de seleções de vôlei, de vôlei masculino, o Wallace e o Maurício Souza fizeram o famigerado 17 com as mãos, né, na foto, fizeram aquele 1 e 7, assim, na foto pós-jogo, publicaram nas redes sociais e tudo mais, era a época da eleição, né, por isso o 17, e na época a mesma comissão fez uma nota soltando que defende a liberdade de expressão. Vejam só, que mudança em 2 anos, não é mesmo? Então, no mesmo período em que o Campeonato Paulista de Vôlei está aos cacos, né, nem existe na prática, a comissão está muito preocupada em fazer nota de repúdio contra a Carol, que soltou um fora Bolsonaro na entrevista. Assim, além de desvirtuar, a meu ver, o foco, o objetivo de uma comissão de atletas, nota-se uma completa parcialidade, né? E um apoio muito bem definido, uma visão muito bem definida do que eles pensam para o esporte, do que eles querem para o esporte, porque lá falar que 2 anos atrás era liberdade de expressão e agora uma atitude destemperada que denigre o campeonato, dá para ver bem a situação dos nossos atletas também. Em que pese, a meu ver, nenhum dos 2 casos seja digno de nota e nenhum seja digno de apoio nem de repúdio. Eu não gostei do que fizeram antes, também não gostei agora. Ela nem deu entrevista, ela pegou o microfone só para dar esse berro fora Bolsonaro, mas nota-se realmente não há um grande apreço pela democracia,
não há um grande apreço pelo esporte, não há um grande apreço a nada, apenas pela boquinha de quem está na comissão, como sempre. É por essas e outras, cada vez mais eu admiro os atletas da NBA. Quando vai fazer protesto, faz protesto de verdade. E faz em conjunto, né? Que é mais, fortalece ainda mais, né, os protestos. E a gente Exatamente. sabe também. Os atletas brasileiros deveriam aprender. Isso aí vale para qualquer modalidade, futebol, vôlei, seja lá qual for, basquete. Aprendam com a NBA. Vejam como tem que ser feito um protesto. Interrompe-se um campeonato. Ah, tem milhões em jogo. Dane-se. Né? Vamos protestar por algo que vale a pena, né? Que é a questão da igualdade racial, né? Que é muito grave, que é muito séria no mundo todo. E os caras são exemplo quando realizam algum tipo de protesto. Inclusive lá para o campeonato. Também seria minha cornetagem, então tem mais coisa para falar também, né? A gente sabe, por exemplo, que a CBV tem no governo federal um importante parceiro há anos, né? Que, de governos passados, inclusive, né? O Banco do Brasil sendo o patrocinador principal já, mesmo depois daqueles escândalos, né? Na confederação, que foi revelado pelo jornalista Lúcio de Castro, dossiê vôlei, né? Que chamava as reportagens. E, né, estão defendendo a verba deles aí, já que o contrato termina também no final desse ano, né, com o Banco do Brasil. Não só a CBV, como outras confederações de esportes olímpicos estão com um negócio na mão, porque o governo federal tende a não renovar essas parcerias, e estão defendendo essa verba principalmente diante de um governo que se utiliza de distribuição de verba, né, verba pública, para fazer chantagem, né? Então, eu duvido, né, que fariam esse circo se fosse um elogio ao governo, assim como foi na época campanha, né, de eleição há 2 anos atrás. Mas aí a gente pode lembrar, já que foi mencionado, né, o governo, que extinguiu o Ministério do Esporte, né, uma das primeiras medidas, né, do governo ali em janeiro. Já teve a extinção do Ministério do Esporte, foi transformado em Secretaria Especial, né, a revelia do Ministério da Cidadania, que é administrado pelo ministro que quase tem nome de Ducha. E essa revelia, no mês de setembro, né, nesse mês agora, ela levou à demissão de 524 funcionários terceirizados da Secretaria, que representavam 2/3 do total de funcionários da Secretaria de Esportes, o que na prática deixou a entidade paralisada, né? Ela não pode realizar todas as suas operações. Isso porque um dos departamentos, por exemplo, o que cuida da lei de incentivo ao esporte, que é fundamental para muitos clubes de esportes olímpicos se manterem no país. A gente fala muito disso, né? Dos times utilizarem a lei de incentivo ao esporte para conseguir verba para se manter. E esse departamento que cuida disso perdeu 42 funcionários. Restaram 8 funcionários e 6 deles sem cargo de chefia, ou seja, não vão trabalhar para nada, né? Vai sobrar para 2 pessoas, então. E, por exemplo, o outro que cuida do Bolsa Atleta, fundamental para atletas de esporte olímpico, né, para manter o foco na modalidade, para não ter que ser meio que amador, né, para buscar outra profissão. Esse departamento perdeu 16 funcionários e restou apenas 2. Então tá tendo um desmantelamento completo, né, na Secretaria Especial do Esportes. O próprio grupo que fiscaliza a Lei Pelé, né, que rege praticamente o esporte profissional no país, também perdeu nomes, né? Tinha 8 pessoas que fiscalizavam, agora tem uma só. Então, um desmantelamento geral, né? E é para gerar indignação dos atletas. Acho que no que disse, né, a atleta em questão, não era nem por conta disso, né? Era mais pelo que aparece no geral, né? Nos casos de mortes, por Covid e tudo mais. Mas tem muito a se reclamar do setor do esporte, né? Os atletas, com relação ao que vem sendo realizado, né? Então, é o momento dos atletas aproveitarem o espaço que eles conquistam, né, com o suor, né, o esforço deles para se posicionarem. Se o atleta também achar que está de boa, né, que tá tudo legal, também se posiciona, né? Precisa se colocar, principalmente quando existe essa perseguição a quem se posiciona contrário, né? Eu acho que é muito importante que tenha esse aproveitamento do espaço dos atletas, coisa que a gente já vê aí, como foi mencionado, né, na NBA, nos esportes americanos, está sendo destaque, né, esse ano.
A própria Fórmula 1 também, né, encabeçado pelo Lewis Hamilton, também tem se posicionado em relação ao protesto, né? Até o próprio Lewis Hamilton teve críticas contra ele por causa de uma camisa que ele usou, se referindo à morte de uma garota negra nos Estados Unidos. Já teve muita crítica em cima disso. Mas eu admiro muito os atletas que têm essa coragem de se posicionar, seja contra ou seja a favor. Eu acho que como são pessoas públicas, então eu acho que tem que se posicionar assim, seja contra ou seja a favor. Aí é que está o direito a liberdade de expressão. Você poder se posicionar e não sofrer críticas em relação a isso. Críticas no sentido de cerceamento, né? Porque você se posicionando contra ou a favor de um assunto, é claro que sempre vai ter alguém ali para discordar de você. O problema é perseguição. O problema é a perseguição. Infelizmente, é isso que acaba acontecendo, né? A questão... As confederações, elas gostam, né, de manter o esportista alienado, né? Como se fosse incapaz de utilizar o espaço que ele construiu para se manifestar, né? É isso que eles gostam, né? Da mordaça ali aceita, né, pelo esportista. É o que acontece geralmente. Gosta mesmo? Se gostasse, não teria repreendido lá atrás também? E outra, a manifestação dos atletas é pública. Porque, vamos lá, a Comissão Brasileira dos Atletas, dos atletas de vôlei da CBV, ela é presidida pelo Emanuel, aquele do vôlei de praia, medalhista olímpico, um dos melhores da história na modalidade, etc, etc. Ele não falou nada. Ele falou por meio da comissão. A única pessoa, o único atleta em toda essa história que falou por ela mesma foi a Solberg, foi a Carol. O resto, todo mundo se escondeu atrás. E vamos lá, a gente está falando de um dos maiores atletas da história da sua modalidade. No vôlei, a gente ainda tem várias dos maiores atletas da história em atividade ainda. Óbvio, todos eles em final de carreira, mas com uma voz muito grande, com potencial de atingir muitas pessoas e de fazer sua opinião ser relevante. E a única pessoa que fez isso foi a Carol. O resto todo mundo se escondeu. Então, eu não sei se é bem assim, não. Assim, até querer que seja igual na NBA, eu acho que é óbvio, eu também quero, mas acho que é um pouco além. Porque lá... No Brasil é utópico. No Brasil... É utópico. É questão de consciência de classe, né? É difícil. Não, mas eu digo assim, a própria NBA apoiou essa. Não ficou só nos atletas. Porque no caso da Fórmula 1, tá só no caso do Hamilton e mais alguns. A Liberty, né, que é quem comanda a Fórmula 1, ela repreendeu o Hamilton por fazer isso. Então vem só do Hamilton. No caso do futebol, vamos ficar no futebol. Pega os jogadores do Manchester United. Manchester United tem um monte de jogador negro que está fazendo sucesso e que está fazendo protestos, né? Que estava fazendo protestos pelo menos antes da pandemia e voltou agora depois das retornos de atividades. Rashford, Martial, Pogba e vários outros. Também está partindo deles, mas não há uma mordaça sobre o que eles falam, o que eles fazem. Então, aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, você ainda quer calar quando é contrário ao que você pensa, e mesmo assim, quem é contrário a quem está se posicionando, não se posiciona publicamente com a sua opinião, se esconde atrás de instituições, de comissões, de autarquias, é covardia, além de tudo. É que aqui tem muito o terrorismo, né? Se você se posicionar contra, você perde verba. Tem sempre essa ameaça velada de você perder a verba que você tem, que já é pouca. Por isso que a maioria dos esportistas acabam se escondendo mesmo. Eu entendo, não concordo. Eu entendo. Medo, essa política do medo, da chantagem, é uma coisa horrorosa da nossa sociedade, da nossa política. E que você encontra muito aqui no Brasil. Lá fora, eu acho que as pessoas têm até, na Europa, nos Estados Unidos, as pessoas têm até um pouco mais de liberdade para falar sobre isso e não ser perseguido, né? Não ter essa ameaça, vou cortar sua verba. Porque aqui tem. Isso não é só no esporte, não. A gente já passou por isso. E nós aqui, Jornada Esportiva, já passamos por isso.
Teve uma época que a gente começou a tecer críticas ao Bauru Basquete, sofremos ameaça da diretoria de corte de verba, de patrocínio. Eu falei, corta. Eu não vou deixar de ter a minha liberdade de expressão, falar o que eu penso, falar o que deve ser falado por conta de ameaça. Simplesmente nós perdemos 2 ou 3 patrocinadores na época e continuamos com a nossa linha editorial, né? Se quiser apoiar, muito obrigado. Se não quiser apoiar também, nós vamos seguir em frente. Graças a Deus, estamos 12 anos aí. Com relação a esse corte mesmo, que é importante que atletas de topo, né, de alto nível do esporte se posicionem, né? Porque esses aí vai ser mais difícil você ter ele perder verba, né? Porque ele vai continuar dando os resultados que vai atrair patrocinador. Por isso que está tendo muito sucesso, né, essa onda de manifestações, porque os atletas de topo que estão tendo essa mobilização. E acho que isso que necessita para se ter resultados, né, como tendem a acontecer aí, principalmente nos Estados Unidos. Aí os nossos atletas de topo aqui estão preocupados com a próxima mansão que vai construir, com o próximo salão de festa. Aí fica difícil. Né? Vamos falar de basquete, vai. Então vamos lá. Só um pouquinho, antes até de acabar. Eu queria que, olha só o que eu vou falar agora. Eu queria que todos os atletas, ou grande parte, tivessem um posicionamento igual ao do Felipe Melo. Eu não concordo com nada do que ele fala, mas ele fala. Ele está o tempo inteiro reforçando a oposição dele, independente de você gostar ou não. Tá? Pessoalmente, não é. Eu não concordo, mas ele está lá. Só ele, não tem mais ninguém. Entendeu? Então, falta um pouco disso também. Hoje é o melhor jogador do futebol brasileiro para entrevistar, porque pelo menos fala o que pensa. O resto é tudo robotizado. E tem aqueles que também. se manifestam quando acontece alguma coisa com ele, né, individualmente, como é o caso do Neymar. Vamos para a bola laranja. Quais as novidades da bola laranja? Quem tem alguma coisa que saiu agora? Porque o campeonato está marcado para começar dia 1º de outubro. Bom, tem algumas coisas. O Lucas vai falar aí sobre a questão do Zach Graham. Eu só quero antecipar aqui, porque nós entrevistamos no 87, sexta-feira, o presidente do Bauru Basquete, o André Goda. Como sempre, muito comedido, né? Não solta nada. É a característica dele e a gente tem que respeitar. Ele tem uma postura realmente muito conservadora e eu acho que ele está correto. Não estou desrespeitando isso, não. Mas ele falou sobre as contratações, sobre a chegada do Léo Figueiró, aquela coisa toda, como uma grande oportunidade de momento. E falou também sobre o lançamento da equipe, que achei muito legal a ideia. Aliás, vocês 3 deverão se credenciar e combinar direitinho. Domingo vai ter uma resenha lá no Alameda, vai ter um drive-thru, inclusive o pessoal da imprensa. Depois vocês combinam aí, vocês 3, e o pessoal com o pessoal da assessoria. Eu não estarei aqui, por isso que eu estou me excluindo dessa boca livre. Mas domingo tem o lançamento aí da equipe do Zoponi Gossil Bauru Basquete para a temporada. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o Lucas vai trazer informação importante que o Minas desistiu do Zach Graham e ficou em aberto na semana passada a situação do Zach Graham, aquela coisa toda. Eu conversei com a minha boa fonte depois do programa da semana passada, a mesma fonte que me adiantou, né, que teríamos 2 patrocinadores master e outras coisas mais. Ele me disse que entre Zach Graham e Bauru está tudo certo, está palavrado. O Zach quer muito jogar aqui em Bauru, quer muito participar do projeto, só que não tem ainda contrato assinado. Segundo a minha fonte, foi uma escolha do Vanderlei, até para não aumentar o custo operacional. Fazer o Zach Graham assinar o contrato agora, já teria que pagar desde já, mas segundo consta, está tudo certo, está tudo apalavrado. Assim que o Zach Graham terminar a participação dele lá no México, ele vem para o Bauru Basquete. Bom, esse tópico voltou, né? Por que esse tópico voltou? Porque o Leandrinho se aposentou. Não sei se vocês, quem tá a gente percebeu isso na última semana. O Leandrinho vai virar
eu esqueci o nome da função exatamente, mas ele vai virar assistente no Golden State Warriors, que é a equipe que ele foi campeão no meio dessa década, a equipe do Curry, do Thompson. Então ele vai voltar para lá, receber o convite do treinador Steve Kerr, que foi o mesmo que eu treinou quando ele teve a passagem lá pela equipe, que agora está em São Francisco, né? Antes era de Oakland. E com isso abriu um buraco no Minas. Né? O Minas estava ali com o seu elenco fechadinho, o seu quinteto inicial já tudo certinho, com Paródia, Leandrinho, David Jackson, Nesbitt e o pivô que eu esqueci agora. E o Fábio deve lembrar agora, me fugiu da cabeça o pivô. Mas enfim, estava tudo certinho lá o Minas. O JP Batista. Com o Leandrinho aposentando, o que pegou todo mundo de surpresa, inclusive o Minas, sobrou um espaço. E o Minas já tinha ido atrás do Zach Graham antes de fechar o elenco. Preferiram ficar com o David Jackson. Mas agora, com o novo buraco do Leandrinho, surgiu essa nova possibilidade do Minas ir atrás do Zach Graham. E como o Rafa disse, tá tudo certo, tá tudo apalavrado, até que se chega um caminhão de dinheiro maior que o do Bauru. Então causou uma certa apreensão isso, mas ao que consta o Minas vai atrás, e aí a informação é dos companheiros do blog do Souza, vai atrás do ala Shaquille Johnson, a mistura de Shaquille O'Neal com Magic Johnson, ala pontuador, teve média de 18 pontos, se não me engano, lá no Uruguai, que foi o último lugar que ele jogou. Então, ao que tudo consta, o Minas não vai atrás do Graham mesmo, está reservado ali, digamos, para o Bauru Basquete assim que acabar a passagem dele pelo México. E no Brasil não tem mais opção também, né? Adversário, né, para fechar com o Graham, só de fora mesmo agora. Porque no Brasil era o Minas, né? Tem o Jamal. Conta do Leandrinho. Não, tô falando de outros times que possam querer o Graham, né? Tá. Então, no Brasil não vai ter, já que fechou o elenco, né, de boa parte aí. Talvez, quem sabe, o Franca mais pra frente, não sabe. Mas, enfim, no caso o Graham vem ali para ser o principal pontuador, né, um cara de mais volume ofensivo, né, assim como ele foi em Brasília. No Flamengo teve o tempo de jogo ali bem, né, diminuído. O Flamengo tentou renovar com ele até, né, mas ele optou por não realizar isso, acho que até por conta disso, né? Ele é um jogador quer jogar, né, Fábio? É um jogador de muito volume. Ele quer ser protagonista. Aqui em Bauru Sim. Ele vai ser protagonista. No Flamengo ele ia ser coadjuvante. Sim, acho que essa é a grande, né, o principal ponto para o Graham querer vir para cá, né? Ele vai ser o protagonista num time que tem muita qualidade já, né? O Guanés falando, né, do buraco que tem no Minas sem o Leandrinho. O resto do buraco que foi tirado, né, que foi tudo pro Bauru, foi preenchido já, né, mas agora foram atrás do Shaquille Johnson, que tende aí a ser um nome importante no time mineiro. E no caso do Bauru, o Graham, para rotação ali, não rotação, para ser titular com os outros nomes de opção ali de banco, para ala, né, Gui Deodato, Gabriel Jaú, dá uma opção muito boa aí pro Léo Figueiredo. Foram essas as novidades do basquete? Algum jogador apresentado? O João Pedro, né? João Pedro, né? Que na semana passada a gente já falou, né, da contratação dele, e ele foi, vejam só, né? Quando que ele foi anunciado? Na segunda noite, logo quando a gente foi lançar o programa. Será que vai ter algum novo? Vão inventar mais um novo nome para hoje à noite, só para quebrar a nossa programa? Acho que não, né? Vão anunciar o Hudson Não, mas, ó. Não, mas aquela a gente adiantou, né? A gente já tinha falado para vocês do João Pedro, a gente já tinha adiantado a nossa análise, né, da chegada do João Pedro na última semana, então é só para ficar o registro no programa de hoje mesmo. Beleza. Vocês aproveitam e depois tiram uma onda lá domingo na apresentação. Já fiz, no WhatsApp do assessor do Vitor, eu já enchi o saco dele direto. Vamos para as cornetagens e para os joinhas, apesar de já ter tido tanta cornetagem hoje? A cornetagem, a minha foi mesmo para a CDV por esse caso. Já falamos bastante, né? Agora no joinha tem dois que eu gostaria de dar, né? O primeiro para a série The Last Dance, que é marcante, marcou a nossa quarentena, né?
falando da história do Chicago Bulls dos anos 90, que venceu o Emmy, né, de melhor série documental, e então, muito mais que merecido, né, esse título, né, para o The Last Dance, que foi ali no comecinho, né, da quarentena, pouco mais, acho que um mês depois da quarentena, foi muito bom. Muita gente que não gosta, que não acompanha o basquete, assistiu, né, por conta primeiro de ser quarentena, de não ter nada para fazer, e também por conta do Michael Jordan, né, de ser um documento histórico, eu acho, né, esse aí do The Last Dance. E outra joinha vai para o Giovanni, né, o goleiro bolrense aí, que na estreia, defendendo o Novo Horizontino, pegou pênalti na Série D. O jogo terminou 1-1, né, contra o Joinville, e ele acabou salvando o Novo Horizontino na estreia. Lucas, já falou o que tinha para falar hoje? Não, a minha cornetagem eu já falei, né? E o meu joinha ia pro Last Dance também, o Fábio antecipou aí. Então furei. Fui furado. Dessa vez eu falei primeiro, né? Aí já soltei tudo. Rafael? Eu tô pensando um joinha aqui, mas acho... Bom, vai pro Atlético Mineiro essa semana, que desistiu do Thiago Neves, depois ia fazer a lambança e assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro. Parabéns ao time do São Paulo. Isso não é cornetagem, não. É uma cornetagem com joinha. E que derrapada do Palmeiras ontem. Nem me fale. Sem comentários. Aliás, merece cornetagem também o Thiago Neves, né? Pelo que falou depois de sair do Grêmio e depois pelo que falou no esporte, né? Falando que vai fazer nevar lá em Recife. É muita cara de pau, né? O cara não joga nada há algum tempo e fala... É um fanfarrão. Esse é o tipo do cara que você não pode levar mais a sério no futebol. Fanfarrão. Ó, falar nisso, o ex-time dele, o Cruzeiro, hein? Tá no Calvário na Série B, hein? Ameaçado de rebaixamento pra C. Fala Zezé, hein? É aquela tecla que a gente vive batendo, né? Organização interna dos clubes. Se não tem organização, se não tem um planejamento, se não tem um trabalho sério lá dentro, o resultado vem dentro de campo. E teve a cara de pau ainda, né? De ir atrás do Rogério Ceni para substituir, né, o time mal ali, repetindo o ano passado. O Rogério Ceni dessa vez falou que não, né? Só faltava aceitar de novo. Não, mas ó, ali também teve muita gente mal intencionada ali também. Porque o esporte brasileiro, a direção do esporte brasileiro, ela tem muita gente mal intencionada? Tem. Só que mais do que gente mal intencionada, ela tem muita gente ruim de serviço mesmo, que não sabe direito o que está fazendo ali. E toma as piores decisões possíveis. No Cruzeiro, além disso, tinha muita gente mal intencionada, que pegou dinheiro, que fez uma farra ali, que acabou com o clube na prática. O Fluminense passou por uma situação dessa, de chegar na Série C do Campeonato Brasileiro, né? No fim dos anos 90, começo dos anos 2000, daí veio a Copa João Avelange e ele foi puxado de volta. Foi puxado de volta para a Série A do Brasileirão. Enfim, a gente reclama de tanta coisa na nossa sociedade e o esporte é um reflexo disso tudo. Se parar para analisar o que acontece na nossa sociedade, também acontece no esporte, é um reflexo das coisas, infelizmente. Algo mais? Podemos encerrar? Maravilha. Quero agradecer você aí que ficou até agora nos assistindo e pedir para você se inscrever no nosso canal. Vai ter sempre uma notícia, vai ter sempre um bate-papo legal. As lives agora, nós vamos começar a fazer lives mais vezes pelo YouTube, do vôlei, do basquete, do Noroeste. Lembrando que nós não podemos mostrar imagens do jogo. Vamos respeitar essa regra, apesar de muita gente aí ter os seus padrinhos, né, que possibilitam mostrar imagens do jogo. Nós não podemos, nós vamos respeitar essa regra, apesar de não concordar com como ela vem sendo executada, mas nós vamos respeitar. Mas fique ligado, se inscreva, participe, mande seu comentário, curta, compartilhe e volte aí. Tem mais coisa pela frente aqui no canal do Jornada Esportiva.
Muito obrigada a todos. Até a próxima semana.